Vamos opção por opção? Vamos aquela brincadeirinha do 1 contra 1, pode ser? Opa! Quem será que fica com mais na seleção, na escalação ideal? Nós estamos prevendo possíveis escalações. Pode ter uma mudancinha aqui e ali. Eu destaquei há pouco, parece, vi dos companheiros da TV Globo. Há uma certa dúvida se o Jair vai para o jogo, mas vamos colocar ele como uma das opções na zaga por aí. O Everton ou o John? Quem é o melhor, Emerson Romano? Everton. O Everton. É? Pra você, Simões. É o momento, né? É agora. O jogo é amanhã, 1 da tarde. É agora, né? Eu vou de John. Então, eu vou decidir. Vou votar no John também. Pelo momento. Carreira ou Everton? Não dá nem pra comparar. Tá certo, é goleiro de Copa do Mundo. Não, mas eu tô dizendo, nem pela carreira, não. Eu tô votando porque é um cara de decisão, né? Sim. É um cara decisivo, é um frio, baita do né? goleiro, tá maluco. Então, eu vou de Everton. Boa, eu votei no John. Então, ficou 2-1 pro John. Vamos pro lateral direito? Nosso 1 contra 1? Giai ou Vitinho, hein, Simões? Eu vou no Vitinho. É? O Vitinho. O Giai, inclusive, assim, ele faz aquela função de... É quase um zagueiro. Terceiro zagueiro, barra lateral. Aliás, no jogo contra o Inter Miami, né, o Romano e Cirilo e o pessoal que tá acompanhando a gente, uma coisa chamou muita atenção, cara. O Estevam voltando completamente para jogar de lateral, cara. Você pega uma das maiores promessas do futebol mundial na atualidade e põe pra jogar de lateral. E tava jogando praticamente de lateral. Sim. Praticamente de lateral na primeira etapa. Então, quer dizer, eu acho o Vitinho mais jogador e Vitinho mais uma revelação da base do Cruzeiro que foi vendido a preço de banana. Mais um. Se for fazer uma lista aí do goleiro ao ponto esquerdo, hein? Pô, fica até triste. Mãe. Não, o torcedor fica revoltado. Giai ou Vitinho, Romano? Vitinho. O Giai ainda tem que provar algumas coisas. Começou a ser titular agora, né? E como disse o Simões, já chegou a jogar no meio campo, inclusive. Eu vou de Vitinho. Eu vou no Vitinho também, 3-0. Unanimidade aí. Vamos pro zagueiro número 1. Gustavo Gomes ou Alexander Barbosa? Peso, hein? Barbosa faz um baita de um campeonato mundial. E nós estamos falando da história do momento. Para mim, a carreira do Gomes, né? Maravilhosa. Eu acho que talvez fosse até mais Gomes ou Jair, né? Porque eu acho que o Jair que é o central ali e o Barbosa é o quarto. Vocês querem inverter? Se quiser, nós podemos inverter. Porque a gente tá... o Simões tem razão, né? Porque tem o Bruno Fux. Por posicionamento, né? O Bruno Fux... Acaba que assim, eu não sei se o Bruno Fux vai jogar na quarta, mas provavelmente o Bruno Fux vai jogar de quarto zagueiro, até porque ele entrou assim, né? No lugar do Murilo. Mas assim... Eu tenho dúvida qual vai ser. De toda forma... Ou quer manter assim mesmo? Não, tanto faz, porque Vamos eu manter acho assim mesmo, então. Vai ficar 1-1 de todo jeito. Eu também acho que vai. Pra mim vai ficar 1-1 de todo jeito. Acho que vai. Porque eu posso justificar o meu 1-1? Pode justificar. Eu acho que o Gustavo Gomes, pela história, pela experiência, eu acho que isso pesa muito nesse tipo de jogo, ele ganha de qualquer um, né? Ele ganha do Barbosa, embora não esteja vivendo seu melhor momento com a camisa do Palmeiras, mas eu acho que ele ganha de qualquer um. E o que sobrar, ou Barbosa ou Jair, ganha do Bruno Fux. Entendeu? Então eu acho que... Concordam comigo? Ia ser 1-1 de toda forma. Então, assim, é só a observação que o Barbosa joga mais pela esquerda, né? Mas, de toda forma, é isso aí. Eu acho que gosto muito do Bruno Fux do lado esquerdo, cara. Eu acho ele meio torto. Eu acho que ele joga meio tortão, entendeu? Mas o Gomes, assim, ele joga mais pela direita, né? Mas com o Murilo. De toda forma, com o Murilo. Mas, de toda forma, eu acho que ficaria 1-1 de toda forma na zaga. Dito isso, você votou no Gomes? Eu votei no Gomes. Você votou no Gomes também? Barbosa. Barbosa? Pela Copa, né? Tá jogando demais, né, cara? E o que ele fez, né, tem principalmente contra o Paris Saint-Germain, um negócio de louco, cara. Tá jogando demais o Alexander Barbosa. Tem cara de doido, mas não foi doido, não. Jogando sério, jogando firme. Eu vou de Alexander Barbosa. Eu vou votar no Barbosa também, tá? Vou votar no Barbosa, porque eu acho que a Copa do Mundo dele coloca ele como um dos candidatos à seleção do campeonato. Tá bem demais. Vou colocar o Barbosa nessa aí. Bruno Fux ou Jair? Eu gosto do Fux, tá? Eu acho que o Fux foi meio achincalhado ano passado. Vamos lá, tem alguns highlights, como a turma gosta de dizer, do Bruno Fux no ano passado, que não foram muito favoráveis a ele. Tipo aquele drible Alejandro que ele tomou. Mas colocaram o cara também. De lateral um jogo no Maracanã, mas é o que eu ia lateral dizer. direito, pra marcar o Arias. Zagueiro... Aí o que o treinador do Fluminense fez? Que era humano, né? Inverteu o Arias de lado. Jogou pegou o Arias, botou lá pra cima do Bruno Fux. Meu Deus, zagueiro coitado. lento no time do Milito é pedir pra dar errado. É M pronta. A M escrita, irmão. Exatamente. Então, assim, acho que o Bruno Fux acabou um pouco Ainda queimado. mais improvisado, né? Ainda mais improvisado. O Lianco de lateral não apresentava o futebol que ele apresenta. Zagueiro, não é lateral? Acho que zaga exposta com o time do Milito ano passado.
passado, cara, mais lento. Acho que a tendência era que desse problema mesmo. Dito isso, eu voto no Jair. Eu vou de Jair. É, né? É. O Simões também já foi. É, Jair. Por enquanto, vocês estão falando, o Palmeiras não sei o quê, ó. Por enquanto, só deu o Botafogo. Quero ver daqui pra frente. Mas aí é o conjunto, né, amigo? Nós vamos ver daqui a pouco. Lateral esquerdo. Piquerez ou Alex Telles? Piquerez. Eu também vou no Piquerez. É. Um jogador, inclusive, mais decisivo. Embora sejam hoje... Eu acho que hoje são os dois cobradores de pênaltis, né? Sim. O Alex Telles, o do Botafogo. Eu acho que o Piquerez virou do Palmeiras depois que o Veiga perdeu aí. São. Uma série, o Estevam também tentou bater, mas não sabe. Mas o Alex é meio mochila, né? Hã? O Alex é meio mochila, levando nas costas. Não, mas é bom jogador. Mas assim, o Piquerez, eu acho que o Piquerez é mais jogador e mais decisivo que o Alex Telles. Ó, o Thiago Vinícius aqui, ó. Se pelo peso e pela história o Gomes ganha do Barbosa, então o Everton tem que ganhar do John. Quem falou? Quem votou aí, ó? Tá falando... mas o Gomes não tá fazendo um mau campeonato. Eu tô dizendo que assim, eu acho que o Gomes é o cara mais... Thiago Vinícius te pegou, Alexandre Simões. Não pegou, não. Amei um arapuca. Lá na Aliás, isso aí, vocês viram a zona mista lá? O cara perguntando pro Vinícius Júnior lá se já tá sentindo o dedo do Xabi Alonso. Que isso, aí o Vinícius Júnior falou, epa, sai pra lá. Aí é brincadeira. Pois é, os caras estão de brincadeira. Você que discorda dos nossos votos pode ir participando no chat aí também, tá? Discordar é salutar, faz parte da democracia, gente. Faz bem. E deixa o like. Então, Piquerez é o lateral esquerdo da seleção, primeiro palmeirense. Mais adiante, no nosso 1 contra 1, Aníbal Moreno, deve voltar o Aníbal, hein? Deve voltar amanhã. E estamos colocando o Alan como esse cara de primeiro homem do meio campo, porque o Gregor tá fora. O Botafogo vem jogando com 3 volantes. Tem o Newton também, né? Que é uma outra possibilidade. Opção, que é um volante grandalhão também. Aliás, o Botafogo é um time grande, hein? Tem uma possibilidade de ser o Newton. De jogar, inclusive, com os 3, né? Porque eles estavam jogando com o Alan, o Gregory, o Marlon Freitas, Savarino e Arthur e Igor Jesus. Isso. E aí, de repente, se acontecer a manutenção, aí seria o Newton, né? E na frente manter o Savarino ali com o Arthur e o Igor Gomes. Nós estamos apostando... Igor Gomes, não, Igor Jesus. Igor Jesus. Tem uma diferença grande do Igor Gomes para o Igor Jesus, inclusive. Nós estamos apostando, inclusive... no Montoro mais adiante, mas tem um outro nome que vocês não falaram, você sabe de quem, né? Cuiabano. Pode ser um cara também para ganhar espaço nesse meio campo, mas é tudo conjecturas. E o Cuiabano, inclusive, ajuda a carregar a mochila do Alex Telles, né, Romano? É verdade. O Cuiabano também é lateral. Dito isso... Até porque é o lado que tem o Estevão. Sim. É o lado que tem o Estevão. Dito isso, Aníbal Moreno ou Alan, Emerson Romano? Aníbal Moreno. Tá jogando, se é o momento, tá jogando muito. Não, Aníbal Moreno, né? É mais jogador. É um baita de um jogador, Aníbal, tá? Mais adiante, mais um volante aí do 1 contra 1. Richard Rios ou Marlon Freitas? Eu adoro o Marlon Freitas. Essa aí é a mais difícil de todas, viu? É difícil. Você brincou comigo agora. Podia ter feito aí aquela assim, de botar o Richard Rios lá e joga ele pro lado, Marlon Freitas pra cá pra gente escolher os dois. Joga ele pro lado, né? E aí? Nossa, são dois belíssimos jogadores, tá? Mas eu acho que o momento do Marlon Freitas é melhor. Não sei, eu acho que é. É difícil demais. O Richard Rios também tá jogando muito. Nossa, tô completamente indeciso nessa aí, viu? Muito, muito difícil. Vota, Romano. Richard Rios. O Richard Rios, inclusive, tá chamando a atenção. Tem um gigante da Europa, esqueci quem é, mas tem um gigante europeu atrás dele. O City tá de olho. É o City, né? Pois é. Não, eu vou mudar. Eu vou com o Romano, eu vou de Richard Rios. Eu também vou de Richard Rios, mas eu adoro o Marlon Freitas. O Richard Rios tem um negócio assim de jogador antigo, né? Uns dribles. Eu vi uma manchete. Ele que jogava futebol de salão, né? E você sabe que ele teve no Flamengo uma lesão seríssima. O Flamengo praticamente chutou ele. Foi pro Guarani emprestado. No Guarani recuperou o futebol. O Palmeiras foi lá e contratou. Se não me engano, eu vi uma manchete dizendo que o City até deu uma parada de buscar jogadores, porque o Guardiola tá meio numa neura com o jogador de meio campo, né? Foi lá, contratou o Reinders no Milan e tal. E aí ele deu uma olhada no Richard Rios, ele deu uma paralisada nas negociações porque tá interessado nele. É um baita no jogador, com certeza. Então, Aníbal e Richard, os dois primeiros meio-campistas. Maurício, a nossa aposta para começar com Rafael Veiga no banco. Ele ou o Savarino? Porque numa configuração que vai ter menos um volante e um cara mais meia ou ponta, o Botafogo deve ter o Savarino mais pensante, né? Sim, sim. Então, é Maurício ou Savarino, Simões? Nossa, deixa eu ver. Pelo momento, pelo Mundial, tá? Eu vou no Maurício.
Acho que ele tá meteu jogando gol, mais inclusive, no último jogo. Sim, entrando. Tem entrado. Dessa Ele história de jogador do Cruzeiro formado aqui que foi embora mais de graça, hein? Esse aí não foi nem de graça, o Cruzeiro pagou pra ele ir embora, né? Você lembra disso, né? Trocou no Potker. Do Potker. Mais uma E graninha. ontem estreou pelo CRB na Série B no banco de reservas. É isso aí. Um tá ele jogando a começou- Copa do Mundo, E o outro tá na jogando a reserva Série B. Mas é isso aí, né, Gênio? Eu vou no Maurício. O Maurício tá fazendo uma boa Copa do Mundo de Clubes. Começou como titular, depois o Veiga tomou a posição e aí perdeu de novo. Eu acho que foi um né? erro do Abel. E aí perdeu de novo, né? Acho que perdeu de novo. Vai jogar o Maurício. Vai jogar o Maurício, com certeza. Se não jogar, é um erro do Abel. Maurício ou Savarino, Romano? Savarino. Justifique sua resposta. Savarino, ele é um jogador que hoje não é o protagonista, mas é fundamental pro Botafogo, porque é o cara da criação, né? O Botafogo tem jogado com 3 volantes que não são homens de criação e o Savarino virou meia, né? Porque o Arthur, que teoricamente seria meia, é atacante, joga pelo lado. Então, o Savarino é que é o cara responsável pela armação das jogadas, pela distribuição das jogadas. Aquele gol contra o Paris Saint-Germain, enfiada de bola dele, foi um negócio de cinema. Jogadoraço. Mostrando a forma que ele está jogando, então eu vou de Savarino. Então eu decido, vou de Savarino também, concordo com o Emerson Romano nessa aí. Mas também gosto muito do Maurício, muito jovem, com sim. muita margem de evolução ainda Vai na carreira. crescer demais com o Abel Ferreira. Vai crescer muito ainda o Maurício. No Internacional ele estagnou. Sim. Mas com o Abel ele vai crescer. Savarino. Então nós temos o meio campo de 2 palmeirenses e um botafoguense. Estevão ou Arthur? Essa é boa, hein? E é no Mundial, tá? Então vocês votam do jeito que vocês quiserem também. Quiser falar da carreira, tá tudo certo. Tá? O Estevão tá indo pra Inglaterra, mas disse que tá com a cabecinha na Inglaterra, inclusive, pela zona mista, pela entrevista dele. Começa aí, Romano. Eu vou de Estevão. Não dá, né? É porque o cara... Mas o Arthur joga muita bola. Joga muita bola, mas o Estevão é o cara, primeiro, no momento dele, acho que contra a equipe do Inter, ele ficou intimidado pelo ídolo dele, pelo Messi, né? Tanto que ele troca a camisa com o Messi no intervalo e com o Soares no final do jogo, né? Assim, zerou o game, né? Mas assim, ele não tá mal no Não, ele não jogou bem contra o Porto, perdeu o gol, jogou bem depois. Mas foi garçom, né? E depois, até por contra o Inter também teve uma oportunidade, não tá mal, não. Eu acho, e ele é o cara do improvável, ele consegue fazer o improvável. E o Palmeiras é muito bolinha no Estevão, né? Não, é bola com ele, se vira, decide aí. O Palmeiras tem sido muito isso, cara. Então, assim, o Palmeiras depende de um Estevão bem pra ganhar o jogo amanhã. Dito isso, eu voto no Estevão também. Eu também vou de Estevão. E eu gosto muito do Arthur. Vamos de Estevão. 3-0 pro Estevão. Nós botamos o Montoro aí. Mas pode ser o Cuiabano também. Se vocês quiserem mudar pro Cuiabano, ou nós vamos manter a aposta no Montoro aí? Que, aliás, é um moleque bom de bola, hein? É, muito bom de bola. Mais uma invenção do Botafogo aí. Álvaro bom Montoro, de bola. bom jogador. E mais um que saiu cedo da América do Sul, né? Mais um. Mas deixa eu te falar, tecnicamente, taticamente, neste Mundial, o Facundo tá jogando muito, porque é o seguinte... O Facundo não é um atacante decisivo, mas é um atacante que consegue jogar para o time. Não para ele poder... Ele se sacrifica pelo time. Pelo momento dele, o Montoro tem entrado e tal. Eu vou de Facundo Torres. Eu vou votar no Facundo também, Alexandre Simões, por enquanto. Eu acho que se fosse daqui a pouquinho, eu votaria no Montoro. O universo do Montoro é menor, né? O Facundo jogou mais e entregou mais nesse Mundial. O Montoro teve até a chance, né? Porque o Botafogo, nos 2 grandes jogos que ele teve, né? Contra o PSG e o Atlético de Madrid, não estou dizendo grandes jogos de grandes atuações, não. Jogos grandes, Jogos né? grandes. Contra grandes adversários. Ele teve... O Montoro entrou, né? O Botafogo tinha o contra-ataque à sua disposição, porque vencia o PSG e o 1-0 do Atlético de Madrid era insuficiente e o Montoro arrumou pouco, né? Foi. Arrumou pouco. Era a chance que ele tinha, né? De repente começar a marcar o nome dele. Então o Facundo também não é lá, mas eu acho que o momento do Facundo, principalmente nessa Copa do Mundo de Clubes, é melhor. Facundo Torres. E o centroavante, hein? Quem é? Aí é barbada, né? Avançando. Igor Jesus ou Vitor Roque? Aí é covardia.
Vote, Romano. Igor Jesus, apesar de ser muito fã dele, não. Inclusive, acho que com uma certa distância no momento. Eu não sou muito fã dele, não, mas... Eu gosto pra caramba. Eu não sou fã dele, não. Tem uma bola aérea defensiva muito boa, ofensiva também, é habilidoso, eu acho um baita de centroavante e acho que vai dar muito certo na Inglaterra, cara. Não, e tem cara de Inglaterra, né? Acho que vai dar muito certo. Mas eu não sou muito fã dele, não. Mas ele tá anos-luz na frente do Vitor Roque. Dito isso, 3-0. Agora aqui, vamos botar aqui, a gente colocou aí... A gente colocou nesse falta o treinador contra um aí, mas só no 1 contra 1, né? Que acabou agora, não é isso? Não, falta o treinador ainda. Não, falta o treinador, mas tô dizendo de jogador. Tá. O Vitinho passou na base do Cruzeiro. Passou. O Murilo não tá aí. O João até falou isso num bastidores da semana passada, segunda ou terça-feira. O Vitinho passou da base do Cruzeiro, foi vendido pelo Cruzeiro a preço de banana. O Murilo, vendido a preço de banana pro futebol russo. Sim. Não é isso? O Maurício passou pela base do Cruzeiro, foi trocado no William Potker. Estevão. O Estevão, o Cruzeiro perdeu. O Vitor Roque saiu por menos de 25 milhões de reais por cláusula de contrato. Quanto esses 5 meninos, o Murilo é o mais velho deles, mas quanto esses caras não renderiam significariam para o Cruzeiro? Acho que dependeria também de um bom trabalho coletivo, time, de uma instituição organizada, mas tecnicamente falando, o potencial que se desperdiçou, né? Não, e não só isso, né? Eles poderiam ter dado ao Cruzeiro um ganho técnico e ganho financeiro. Absolutamente. Né? Absolutamente. E só que... E aí, se você somar hoje a turma que está nos outros times... Você vai pegar aí, você monta um elenco de 30 jogadores. Não, o Cruzeiro aqui, o Cruzeiro podia ter um meio de campo perfeitamente de Ederson, Alisson e Maurício. Imagine. Sim. E o Alisson tá no São Paulo, mas o Alisson é um baita de um volante. Não, ele tá jogando muito. Ele se reinventou na carreira, né? Sabe daqui como poderia ponta, ter. Né? A defesa podia ser Vitinho, Fabrício Bruno, que tá no Cruzeiro, mas comprado, mas é da base, Murilo e o Kaique Bruno, que é da base. E ainda o Kaká, né? Ainda tem o Kaká também, é verdade. Muita gente boa. O Cruzeiro formou gente demais. O Rafael no gol, que saiu de graça, titular do gol do São Paulo. Muita gente passou na base do Cruzeiro. O ataque podia ter Estevão, podia ter Vitor Roque. Maurício. Cara, assim, é desproporcional. É desproporcional o que o Cruzeiro foi lesado nesse aspecto relacionado às suas categorias de base. Para fechar 1 contra 1, Abel Ferreira ou Renato Paiva? Para mim, o Renato Paiva talvez seja, o principal técnico da Copa do Mundo. Não acho, não. Quem? Eu não acho que o principal treinador da Copa do Mundo, não acho, pelo trabalho na Copa do Mundo. O Guardiola tá lá, óbvio que é o Guardiola. Cara, mas, assim, por incrível que pareça, quem tá fazendo um baita de um trabalho com um elenco muito inferior ao Botafogo, assim, em termos inferior, é o Renato Gaúcho, cara. Não acho não. Eu acho. Renato, acho. Eu acho o Renato bom treinador. Inclusive, não, acho que ele é desvalorizado, inclusive. Mas nesse Mundial... Ele tá fazendo mais do que o Renato Paiva. Eu acho ele mais o Botafogo do Paris Saint-Germain, cara. Eu acho ele mais um bom gestor de grupo, até o Renato, do que o Renato Gaúcho. Do que o treinador. E o Renato Gaúcho, assim, eu acho que ele tem cometido alguns erros, cara, que são meio que, assim, básicos, né, de não perceber. Por exemplo, no segundo jogo, né, ele se levou muito por zoação de torcida. O negócio do Everaldo, do Everaldo, né? Do chute Everaldo. Aí, ele botou Cano e Ganso contra o Ulsan. Conseguiu tomar a virada do Ulsan. Por quê? Porque o time do Fluminense não conseguia competir com os sul-coreanos. E isso, cara, olha só, desde 1966, lá na Copa da Inglaterra, fazendo 60 anos, que a seleção da Coreia foi uma das surpresas, uma das zebras, inclusive eliminando a Itália, tá? E o futebol asiático passou a ter mais visibilidade. A marca deles é o quê? É justamente a intensidade de jogo, né? A marca do futebol. Ganso e Cano não tem a oferecer. Não, e aí não é só isso, só Ganso e Cano. Aí o seu zagueiro é o Thiago Silva, entendeu? Então, eu acho que assim, e no último jogo entrou com Cano. Não é, cara, o Everaldo é ruim, perde gol, ok. E se não correr contra a Inter, vai tomar pra dentro. Só que ele entrega algo, eu acho que é muito assim, eu acho que é uma comparação clara e evidente, é o que o Leonardo Jardim conseguiu mostrar pra todo mundo. É o melhor exemplo. Cara, quem é o melhor jogador, o Dudu ou o Wanderson? Ninguém consegue votar no Wanderson. Mas quem entrega mais e é mais importante pro time do Cruzeiro? Também não há comparação. Ninguém tem dúvida, é isso. E eu acho que esse é o básico, sabe? E aí o Renato, no último jogo, já tirou o Ganso de novo, e isso provoca um desgaste,
e de certa forma, até uma desmotivação num cara que é importante pro grupo, até porque é líder, né? Mas é evidente, o Ganso e o Nonato, quem é melhor? Não dá pra comparar, cara. Mas quem entrega mais, ainda mais num universo de jogo 3 horas da tarde, num calor de derreter, que é o universo do jogo de segunda-feira, né? O jogo é 4 da tarde no Brasil, 3 da tarde lá nos Estados Unidos. Então, assim, é isso. E eu acho que realmente o Abel ficou devendo nesse Mundial, nessa Copa do Mundo. O Palmeiras dos brasileiros... O Abel assumiu os erros dele, inclusive. O Palmeiras é o que mais o que menos apresenta em relação ao que a gente tinha de expectativa. O meu voto é do Paiva. Acho que o Mundial do Paiva é bem melhor do que o Abel Ferreira. Agora, quem tá surpreendendo é o Domenech. Domenech, eu se lembro da musiquinha quando ele chegou. Você lembra? Domenech, Bruno Henrique, Gabi. Lembra disso? Mas o Domenech... Grande Dome. Levando o Monte Rei sem estrela, assim, a única estrela é... Furando uma fase, né? Entendeu? E pra você, quem é aí, hein? E se o Fluminense... Abel? E se o Fluminense ganha, eu vou no Renato Paiva. Eu também vou no Paiva. Até porque eu acho que, assim, o melhor treinador brasileiro no Mundial é o Felipe Luiz. Acho que o Felipe Luiz faz um baita trabalho também. Disparado. Mas aí, o que acontece? O Fluminense, se o Fluminense bate o Mamelodi, ele teria sido o primeiro colocado, não seria? Sim. Aí, ele pegaria o Monterrey, não é isso? Exato. Aí a gente teria um duelo Thiago Silva e Sérgio Ramos, não é isso? Cara. É verdade. Talvez os dois formem a melhor dupla de zaga desse século, no mundo. É lógico que eles no auge, né? Sim. Não tô falando agora. São agora zagueiros, já assim, mas o auge, da geração igual deles. você falou aí, que o Miami é o time de 2015, 2015, né? mais ou menos. Se a gente pensar aí no universo de 2015, 2014, 2013, talvez a melhor dupla de zaga do mundo fosse Thiago Silva e Sérgio Ramos, ou Sérgio Ramos e Thiago Silva. E nós fechamos, concordo. E nós fechamos a nossa seleção, hein? John é o goleiro. Vitinho, lateral pela direita. Jair e Barbosa, o zagueiro. Só o Botafogo até então. Piquerez pela esquerda. Aí o Palmeiras começa a aparecer. Com Aníbal Moreno e com Richard Rios à frente da zaga. Savarino, o pensador. Estevão de um lado. Facundo do outro. Igor Jesus, o centroavante. Renato Paiva, o técnico. Então, no Botafogo teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o técnico, 7. E 5 do Palmeiras. A seleção aí, ó. Foi aí, dessa maneira aí, ó. João Vitinho, Barbosa, Jair e Piquerez. A gente inverte depois o Jair com o Barbosa. Aníbal, Richard Rios, Savarino, Estevão, Facundo e Igor Jesus. Um baita de um time, né? Pra ter uma ideia de um baita jogo de amanhã. Sendo que se o Jair não jogar dentro daquilo que você destacou, aí o Gustavo Gomes entraria, ficaria 6-6. Não é verdade? Pode ser que o Jair não jogue. É essa possibilidade.